Babado por rir de babado, minha filha. Senta aí que a gente vai conversar um pouco, eu vou te falar uma coisa. Até as coisas ruins que te acontecem, querida. Até aquelas coisas que deixam você um bagaço estragada, elas são coisa boa pra você, entendeu? Pra que coisas boas te aconteçam, tá bom? Pega um chá, vamos conversar, mulher? Tem muita coisa pra falar aí pra você, né? Senta aí, vamos conversar. Senta aí, mulher! E tu tá boa, tchutchuquinha, mulher? Minha linda, maravilhosa, gostosa, cheirosa, deusa, babá. Tu tá boa, mulher? Eu tô boa, mulher, graças a Deus, como você pode ver, linda, maravilhosa, iluminada. Mas, minha filha, chega aqui, mulher, pra gente conversar uma coisa. Fica aqui mais pertinho, mulher, de mim. Deixa eu me ajeitar. Tá ótimo pra você, tá maravilhosa. Pronto, vamos conversar, tia, que eu tenho coisa pra conversar. Meu último vídeo que eu postei aqui foi esse vídeo aqui, ó. Né? Não tava numa situação muito boa da minha vida, mas eu acho que foi muito importante ter gravado. Ai, mulher, tô troncha, mulher. Peraí, deixa eu me ajeitar. Oh, Jesus. Vê se tá bom, mulher, assim, tá bom? Mulher, se não se ajeitar, retroncho mesmo, porque não tem jeito, vai ser com barulho, com o menino gritando, com cachorrada, que eu sou mãe, querida. Então é isso, é sobre isso. Vamos conversar, né? A gente vai resolvendo as coisas, né, tchutchuquinha? Aí, o que acontece? Meu último vídeo foi esse, que eu postei aí, a minha noite escura da alma. E foi importante, sabe? Assim, os meus últimos vídeos, mostrar esse meu... Como é que eu posso dizer? Essa minha mudança de ciclo, né? Esse meu rompimento de vida. Mas esse negócio tá troncho, mulher. Fica tronchando, mulher. Peraí, mulher. Vê se melhorou, tchutchuquinha. Não quero ficar troncha para ti, querida. Pronto, mulher. Ah, tá bom, né? Vamos conversar assim mesmo, tchutchuquinha. Aí, o que acontece? Os meus, acho que 2 ou 3 últimos vídeos que eu postei, eu tava passando, né? Tava ali numa mudança de ciclo. Chegou... Aí, os meus últimos vídeos foi dessa minha mudança de ciclo. Eu tava realmente muito mal, eu tava numa catarse. E... Só que, tipo assim, ao mesmo tempo que foi muito ruim, muito triste, eu chorei muito. Foi uma sensação muito estranha de fracasso, de dor, sabe? Assim, não tava bem mesmo, de verdade. Mas também foi muito importante, porque foi um ponto na minha vida, tchutchuquinha, que eu vi assim, cara... As coisas ruins, elas têm que acontecer na vida da gente. O caos, ele tem que vir pra vida da gente, assim, porque a gente é equilíbrio, entendeu? Para com esse negócio de você achar que você é só luz, querida, você é sombra também. Para com esse negócio de você dizer que você é só Espírito Santo, meu amor, porque você também é o caos. Você tá entendendo? Porque tem que ter equilíbrio, você tá entendendo? Então eu entendi... Muitas coisas que aconteceram na minha vida tinha que acontecer pra me chegar onde eu cheguei, pra me estar aqui onde eu tô, tchutchuquinha, conversando com você. E foi muito importante. Então eu quero conversar com a senhora que tá em momentos de caos, que não tá se sentindo muito bem, entendeu? Que não tá entendendo essa loucura na sua vida. Calma, querida, respira, tudo vai dar certo. Eu vou fazer um resumo breve aqui sobre a minha vida espiritual, vou tentar pra dar todo o contexto pra vocês. A minha expansão da consciência, oi meu amor, a minha expansão da consciência, assim, a questão espiritual da minha vida, de mudar muitas coisas e passar por todo esse caos que eu passei nos últimos anos, começou em 2018, eu acho. Que foi quando eu tive minha primeira depressão no lugar que eu tava trabalhando. Era um lugar que eu amava trabalhar, eu amava fazer o que eu fazia. E de repente eu vi que eu não tava bem, que eu não tava feliz. E aí eu acho que eu comecei a ficar com depressão. Nessa depressão, eu comecei a assistir uns vídeos de um pessoal aqui na internet, de um cara bem piradão, que ele até ensinava umas coisas que foram importantes pra mim aprender sobre os judeus, né? Sobre o tempo de Jesus, na época do hebraico, do aramaico, né? Na época que a história de Jesus começou a ser contada, né? Tipo assim, o cara ensinou muita coisa, foi importante pra mim, só que ele também falava muita baboseira, falava muita loucura, eu tava entrando na loucura dele e ele queria que Jesus voltasse, queria que tivesse a própria separação, e ele ficava dando data, entendeu? Ele ficava ensinando a gente a fazer um monte de coisa, que era pra gente se limpar, que era pra gente ficar limpo, porque quando Jesus viesse a gente fosse arrebatado com Jesus, e quem ficasse ia sofrer, e era aquela loucura, e ele dava data e a gente se preparava todinho, Jesus não aparecia, e eu já tava quase ficando doido, digo, Jesus, tu vem, tu não vem, como é que é esse negócio? Até que eu vi que eu tava ficando louca, pirada da cabeça. E aí eu falei, não, vou parar de loucura. Não tô ficando louca, não tô ficando pirada da cabeça. Jesus não vai vir. Essa história é conversa fiada. Aí virei ateia, falei, quer saber? Jesus não existe, Deus não existe.
Aí pensei, sabe o que eu digo? Jesus não vem, Deus não existe, é baboseira, esse povo que fica aí pregando as coisas, só quer enganar o povo, só quer deixar a gente louca. Aí virei até, falei que não acreditava em mais nada. Só que sempre me faltava alguma coisa, sabe? Eu me sentia vazia. Eu falava, não, tem que ter alguma coisa, até porque eu sempre sentia, via, ouvia, porque eu sempre fui de ver e ouvir coisas desde a minha infância, e sempre me achava meio louca, todo mundo sempre falava que eu era, Juliana a doida, eu sou conhecida como a doida desde criança, Juliana a doida. Entendeu? A doida da esposa do Marcondes, a doida da filha da Rita. Eu sempre fui conhecida como a doida. Só que muitas coisas da minha loucura eu sequer falava pra ninguém, porque eu sabia, eu tinha medo. Eu sempre tive essa linha tênue, sabe? Da loucura, de tipo assim, certas coisas, se eu falar que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, aí é que vamos chamar de louca mesmo, entendeu? Aí eu guardava e ficava caladinha. E ficava naquela busca, isso desde criança. De tipo, mano, tem que ter uma verdade, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa que me alimente. Aí voltei a ler a Bíblia por mim só, voltei a me conectar com Deus e comecei a frequentar as igrejas evangélicas. Aí uma igreja que eu me senti muito bem, eu já sei porquê. Como eu sou uma bruxinha, gosto muito dessa parada mais dark, desse lado assim mais caos, desse lado assim mais sombra. Eu me dei muito bem com aquela igreja Bola de Neve. Por quê? Porque ela tinha esse aspecto, né? Uma galera mais roqueira, as igrejas eram escuras, e ele tinha muito essa coisa de receber todo mundo e tal, não sei o quê. No início eu achei bom, maravilhoso, me dei muito bem com a igreja Bola de Neve. Só que aí começou já o que sempre aconteceu comigo em todas as igrejas evangélicas, é de eu ver o erro das pessoas e não conseguir assimilar e falar assim, porra, as pessoas pregam que Jesus era lindo, perfeito, maravilhoso, mas as pessoas fazem tudo ao contrário, né? Porque o que pregam de Jesus? Que Jesus era um cara massa, que era tipo um cara hippie, entendeu? Que Jesus não tinha preconceito com ninguém, não tinha problema com ninguém, que ele queria era que todo mundo evoluísse, que todo mundo se elevasse o seu espírito, entendeu? A única coisa que eu achava meio estranho esse negócio dele dizer que ele era o único caminho, a verdade e a vida, porque eu sei que hoje Jesus não é o único caminho, verdade e vida, então isso sempre foi um porém pra mim. E eu ficava louca com aquela história de tipo, Deus nos dá um livre-arbítrio, né? A gente faz o que a gente quer com o nosso livre-arbítrio, mas se a gente não fizer o que Deus quer, a gente vai pro inferno, a gente vai queimar, a gente é do diabo, entendeu? Deus inventou o diabo. Deus inventou o diabo, que era um anjo que caiu, porque ele era um anjo invejoso e queria ser Deus, né? Ele tava ficando arrogante, entendeu? Queria passar por cima lá da chefia, entendeu? Aí Deus mandou ele pro inferno, entendeu? E mudou o nome dele pra diabo, né? Que o nome dele era outro. Aí, o que acontece? Aí Deus mandou ele pro inferno e lá junto com ele foi os anjos dele, os cabas tudinho com ele, né? Que virou os demônios. E agora é assim, que quem se rebelar contra Deus vai pro inferno. Mas, minha gente, se o diabo tava fazendo as coisas erradas, por que Deus só não chegou e não acabou com o diabo? Porque ele criou, ele podia descriar também. Não, porque Deus não faz isso. Ele faz porque ele fez o dilúvio. Não foi, mulher? Ele não mandou lá a chuva lá no tempo lá do negócio do homem lá como é que da Arca de Noé, mulher? Não destruiu um monte de gente? Teve outras e outras. Teve aquela cidade também, Sodoma e Gomorra, se eu não me engano, que destruiu com fogo. Isso confundia muito a minha cabeça, sabe? Me deixava louca, enlouquecida. Eu dizia, meu Deus, eu não entendo você, entendeu? Eu não entendo. Umas coisas que ficavam confusas pra minha cabeça. E eu comecei nessa loucura, né? De buscar entender, de buscar entender, de buscar entender. E querer um caminho. E, enfim. Aí eu passei um tempo sendo crente, dizendo que não ia beber, que não sei o que tem, né? Comecei a ir pra igreja, comecei a me desiludir, ver que havia erros na igreja, que havia facções, que as pessoas tinham grupinhos, que um falava do outro, aquela confusão, pecado como tem em todo lugar, nhenhenhen, tititi como tem em todo lugar, entendeu? E nega apontando que você vai pro inferno, que não sei o que tem. E via coisas erradas, como abusos dentro da igreja, né? Tipo, pais abusando filhas, tipo, pessoas se traindo. Enfim, né? É coisa que acontece em todos os lugares, né? E aquilo ali convergia muito, assim, na minha cabeça. Eu falava, eu não entendo por que as pessoas estão dentro da igreja e pregam as coisas e ainda faz as coisas erradas. E eu ficava muito confusa. E aí eu saí da igreja evangélica e falei, cara, não dá pra mim. Aí eu falei com Deus, eu falei, Deus, o senhor vai me desculpar, mas eu tenho cheio de problema com o senhor.
entendeu? Eu e você tem uma coisa que, cara, eu não te entendo. Se for pecado, que eu vou... Você me fez assim, querido, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei, tô confusa. É um negócio que fica confuso pra minha cabeça. Eu falava isso com Deus, né? Eu dizia, me mostra uma coisa certa pra me entender o que acontece. Você existe, você não existe, entendeu? Como é que é esse negócio? E aí eu tive uma iluminação, sabe? Depois de tanto pensar assim, cara, eu não vou acreditar em mais nada, eu vou ir seguindo o fluxo. Eu não sei o que fazer da minha vida, assim, na minha vida espiritual. Foi quando eu me deparei com a tal da física quântica, né? Que aí eu vi sobre leis universais, sobre que Deus era o universo, que Deus era amor, e aí consegui entender que Deus, aquele Deus que eu achava que existia, né, que era um senhorzinho sentado num trono lá em cima, entendeu? E com Jesus ali do lado dele, entendeu? E com os anjos ali trabalhando pra ele, entendeu? Esse anjo, desse jeito, como eu idealizava, como eu achava que as pessoas estavam pregando ele pra mim, ele nunca existiu. Ele não existe. Esse Deus, ele não existe. Ele é um personagem. E aí eu vi que sim, existe um criador de todas as coisas, amor abundante, grande, poderoso, maravilhoso, cria todas as coisas. E quando eu digo que ele cria todas as coisas, ele cria todas as coisas. Ele é dono do bem e do mal. Entendeu? Ele é dono da luz e da escuridão, de cima e de baixo, entendeu? Deus é dual, Deus é homem e Deus é mulher. Eu consegui entender isso e foi libertador pra mim, que eu falei, que maravilha, agora eu tô te entendendo, entendeu? Tipo, você não é bem aquilo que eu pensava, você é muito mais. E foi maravilhoso essa conexão com o universo e tudo. Mas aí vem aquela questão dos estudos, né, sobre física quântica, e que acaba que meio deixa a gente confusa também, porque aí vem todas aquelas coisas das leis universais, de vibração, de energia, que não sei o que tem. E aí, a gente pode tudo, é só falar palavras afirmativas, e que às vezes pode tudo, que nós somos deuses também, porque nós somos todos conectados, somos filhos de Deus, somos um pedaço de Deus, somos uma unidade de Deus, conectado com todas as coisas, todas as pessoas e tal, não sei o que, aquela loucura. E aí eu comecei naquela de vou fazer Ho'oponopono, vou falar palavras afirmativas e todas as coisas boas vão acontecer na minha vida, porque eu sou uma deusa. E aí comecei a me afundar, né? Eu vim pro fundo do poço, porque eu falava assim, por que eu faço essas coisas todas que todo mundo ensina, que fala sobre física quântica, sobre palavras afirmativas, sobre você ser, sobre você, o universo, ele é um cardápio e você pode escolher o que você quer e todas as coisas boas vão acontecer na sua vida e todos nós temos que ser prósperos e tal, não sei o que. Eu digo, eu faço esse negócio, tudo que esse povo faz, esse negócio de 33 vezes 3, 55 vezes 5, de fazer Ho'oponopono, de falar palavras afirmativas antes de dormir, depois de dormir, ao acordar e não sei o que tem, e seja, e sinta, não sei o que, e as coisas parecem que tá só andando pra trás. Cada vez pior, minha filha. Cada vez as coisas eu digo, Jesus, agora eu faço o quê? Aí, sabe? Aí pegou pesado, porque eu falei, eu sou um lixo. Nada pra mim dar certo. Eu tentei tudo na minha vida e nada pra mim dar certo. Aí veio a depressão mais forte ainda, que foi depois do Jean, né? Que foi uma depressão que realmente me detonou, acabou comigo. E aí veio a sensação de morte, de não querer mais, sabe? De tipo, não quero mais, tô cansada. Chega, não quero mais. Mas graças a Deus, as deusas, ao universo, não sei, é tudo de bom, lindo, maravilhoso. Sempre tinha aquela chaminha dentro do meu coração, porque eu sempre fui essa, da chama do coração. Eu sempre ficava encaiculada, falava, não, tem que ter um propósito, tem que ter uma coisa, tem que ter um caminho, tem que ter uma resposta. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível que eu andei e vou, nadei e vou morrer na praia, não. O que é isso? Eu vou fazer 40 anos da minha vida, tem que ter um propósito na minha vida, não é possível. E eu acho que esse era um dos meus propósitos, renascer depois de uma certa idade, né? Parar com essa ideia de que a velhice acaba, tipo, a velhice é o fim. É um dos propósitos da minha vida. Hoje eu vejo que eu vou fazer 40 anos, né? E eu comecei a buscar, né? Aí me veio a mente de entender primeiro a minha parte fisiológica. Porque eu era quem eu era, eu fazia o que eu fazia, porque eu dava as cabeçadas que eu dava. Isso no meio da minha depressão, né? Eu falava, não, gente, tem que ter uma resposta. Não é possível que eu sou a pessoa mais azarada do mundo e tudo vai andar pra trás pra mim, não. Não é possível. Hoje eu caminhei tanto, já tive tanta esperança. E eu ficava nessa dualidade de tipo, quero desistir e ao mesmo tempo não quero.
Que tu quer? Eu só vim pra te perturbar, mano. Tá bom, amor. Tem nada não, amor. Esse vídeo aqui tá tranquilo. Depois eu faço as edições que precisam ser feitas. E aí foi que eu fui buscar fui curar a minha depressão, né? Porque eu cheguei a um ponto que eu falei, eu não vou lutar mais, eu não vou fazer mais nada. Eu quero morrer. Cheguei a esse ponto de não querer mais nada. Mas aí eu pensava assim, cara, não sou só eu, né? Tipo, e quem tá em minha volta, né? E meu esposo lindo, maravilhoso, gostoso. E os meus filhos, que ainda são muito pequenos. Que tipo de mulher seria eu de simplesmente acabar com a minha dor e deixar os outros aí com suas dores? E a minha mãe, né? Porque eu como mãe sei que pra perder um filho é muito doloroso. Minha mãe já perdeu um filho. E eu falei assim, ó, né? Infelizmente o caminho não é esse, querido. O caminho não é a senhora acabar com sua vida, não. Aí cheguei a pensar, como eu acho que eu já falei num vídeo aqui, tipo, eu quero morrer, mas não quero deixar meus filhos, porque meus filhos vão sofrer. Então eu vou ter que matar os 3 também. Ó, mulher, loucura da minha cabeça. E eu sei que muita gente passa por isso, entendeu? Eu sei que muita gente que passa por esse momento de você se ver perdido, de você se ver mal, de você achar que não tem um caminho. E eu acho que é por isso que eu tô aqui, sabe? Porque esse vídeo vai chegar nas pessoas que tem que chegar. Vai chegar nas pessoas que tá pensando assim também, tipo assim, não dá, não consigo mais. Chega! Entendeu? Não chega, mulher. As coisas acontecem porque tem que acontecer, o caos acontece porque tem que acontecer, e as coisas ruins na sua vida acontecem para que coisas boas aconteçam pra você. Mas deixa eu continuar a minha história. Aí eu procurei psicólogo, tive um monte de frustração com os primeiros psicólogos que eu arrumei, não foi bom. Vai procurar um psicólogo, também não foi bom. Mas não desisti, continuei. Aí foi aí que eu comecei a sentir que eu tinha uma coisinha assim pra trabalhar com mulheres, sabe? Porque eu falei assim, com homens não deu certo, vou procurar mulheres, e eu me senti mais segura com mulheres. Então passei por uma neuropsicóloga, mulher, uma mulher desse povo assim, que cuida da cabeça da gente. Aí eu adorei ela, então foi com ela que eu comecei a fazer meu protocolo de me entender e buscar um diagnóstico. Foi com ela que eu fui diagnosticada de TDAH e entendi muita coisa, sabe, da minha vida, de mim, do meu eu. E aí procurei uma psicóloga também, passei um tempo passando pela psicóloga. E aí veio a chave de tudo isso que a gente estuda, sabe, sobre física quântica, espiritualidade, tudo. E é uma chave muito simples. E eu sei que você escuta isso todos os dias, de muitas pessoas. Mas se você não botar isso na sua cabeça e não falar, porra, é isso mesmo, você não vai caminhar. Você tá entendendo? Que todas as respostas estão dentro da senhora. Autoconhecimento, não tem jeito. Ô, meu amor, abaixa o volume desse negócio aí. Autoconhecimento, tchutchuquinha, não tem jeito. Você tem que entrar pra dentro de você. Pera aí um pouquinho, amor. Deixa eu cortar aqui. Entendeu? É entrar pra dentro. Entendeu, tchutchuquinha? É você se conhecer. Mulher, é um caminho, é Deus, sabe? Você que busca uma religião, que busca alguma coisa por acreditar, que busca um propósito, que busca qualquer coisa, né, na tua vida, é entrar pra dentro. Eu sei que eu já falei isso aqui, acho que nos 2 ou 3 vídeos, porque o meu processo foi entrar pra dentro, né? Te conhecer, mulher, conhecer quem é você, entendeu? Quais as suas qualidades e defeitos, porque nós somos luz e nós somos sombras, querida. Eu tô falando isso aqui direto também, porque eu sou bruxa, entendeu? Eu sou da área. Dá licença. E aí tipo assim, foi que eu tive aquele baque de tipo assim, cara, não adianta buscar fora. Não adianta buscar em milhões de cursos, milhões de vídeos, de pessoas que entendam, em pastor, em seja o que for, de líder religioso, líder espiritual. É importante, né? Cada uma pessoa teve a sua jornada. Você pode aprender muita coisa com muita gente. Você vai aprender muita coisa aqui comigo, entendeu? Mas as respostas mesmo, elas estão lá dentro de você. Por quê, mulher? Aí agora falando um pouco sobre a minha jornada com física quântica, né? Sobre a minha jornada com essa parada do negócio de código de universo, palavras de afirmações e não sei o que tem, quando eu finalmente entrei pra dentro e vi o limbo que tinha dentro de mim, a quantidade de como a Beth Russo fala, né? Informações sabotadoras, crenças limitantes, programações que tinha dentro de mim, meu amor, que tem, né? Porque eu tô limpando ainda, tô todo nesse processo aí. Querida,
A loucura é louca, minha filha. Você tem que fazer uma faxina dentro de você. E aí é onde entra o amor supremo. É aí onde entra o amor de Deus, ou do que você acredita, das deusas, porque hoje eu acredito em várias deusas e cultuo várias deusas que têm me ajudado muito, e arquétipos e tudo mais, porque hoje eu me sinto liberta pra isso, sabe? Eu me sinto liberta. Houve um tempo que eu achava que eram coisas erradas e hoje não, sabe? Eu acho que tem que fazer sentido pra você. Entendeu? Mas é realmente você se conhecer, você entrar pra dentro e aí se conectar com esse amor de Deus, do Espírito Santo, das deusas, do que você acredita, do Buda, do que for, mas do que tu acreditar, entendeu? É tipo, é você se conectar com esse amor e ele existe, ele é real, ele é imensurável, ele é grande, ele tá em todas as coisas. Enquanto você não se conectar com isso, com você mesma, e é o que a Beth Russo diz, você é uma deusinha. Porque você é parte de Deus. Você não está fora de Deus. Você está dentro de Deus. Entendeu? Deus está dentro de você. Você tá entendendo? Então, enquanto você não se conectar com isso, entendeu? Entrar pra dentro e pensar, cara, quem sou eu? Fazer perguntas. Quem sou eu? Do que eu gosto? O que eu vim fazer aqui? Por que eu faço essas coisas? Entendeu? Por que eu sou assim? E antes de tudo, pensar que você tem que ser a pessoa que mais tem que se acolher, e aí é onde tá as questões das programações, porque a maioria de nós, a gente foi programado para se odiar, a gente foi programado para não se gostar, entendeu? Por quê? Porque antigamente, nas nossas épocas que nós era criança, e assim foi com os nossos pais também, acreditava-se que não podia mimar uma criança, que não podia falar, você é lindo, você é inteligente, não. Acreditava-se que você tinha que falar o contrário, que é pra criança não ficar convencida, entendeu? E pra criança achar que a vida é batalha, que a vida é luta, que a vida é sofrimento. Então, tipo assim, você é burrinho mesmo, hein? Não estuda, é preguiçoso, você tá entendendo? Era isso que falava-se pras crianças, que era pra ver se a criança dava a volta por cima. Só que não, né? A gente tava programando a criança quando a gente fala essas coisas. Então, você cresceu com essa programação dentro de você, de que você é burra, de que você é, enfim, relaxada, preguiçosa, né? Nós mulheres, principalmente, eu acho que essa questão vai ser uma questão muito da minha vida, sabe? Tipo, um propósito mesmo das mulheres pegarem, se transformarem em deusas novamente, acreditarem no seu poder da vida, né? Porque tem essa loucura aí do patriarcado, do machismo, né? A gente sabe que tem um monte de país aí que mulher é tratada como lixo, aí veio o feminismo que fez a merda toda, né? Porque quer inverter as coisas, enfim, não tô aqui pra falar de política. Aí é que tá, é você entrar pra dentro, entendeu? E nós que somos mulheres, a gente se apoiar, a gente entender que nós somos deusas, nós temos muitos poderes dentro de nós. A gente tem o poder da palavra, a gente tem o poder da cura, entendeu? A gente tem o poder da transformação. Só que dentro da cabecinha da gente tem tanta informação errada, sabe? Informação de que você não presta, que você não vai dar certo, que você não vale nada, de que você é burra, preguiçosa, enfim, né? E você fica falando isso pra você mesmo, entendeu? Porque eu conversando com amigas, com cunhadas, com pessoas, com minha mãe, com minha irmã, eu vejo que a gente fala isso com a gente mesmo. Mulher, não dá pra aprender esse negócio não, eu sou muito burra. Vai dizer que tu já disse isso alguma vez, mulher. Não, mulher, tenho preguiça de sair, ó, não quero não sei o quê. Você tá entendendo? E aí, tipo, só se rebaixando. E aí foi que eu entrei nessa questão, né, de entrar pra dentro, se conhecer, buscar saber quem é você, quais são as suas crenças limitantes. Esse é um dos resuminhos. E aí o próximo resumo, que foi referente aos últimos vídeos que eu fiz aqui, que eu mostrei, o meu caos, que eu mostrei a minha noite escura da alma, é que, né, depois que você descobre, entendeu? Que você pode sim todas as coisas, mas você vai tentar e não consegue. Aí você se decepciona. Você fica tentando entender por que você não consegue todas as coisas. E aí você chega no babado dos programas, né? Você vê que você é uma pessoa programada, é uma pessoa cheia de crença limitante, é uma pessoa cheia de programação. Aí você vai começar a fazer as limpezas e entender, tá, e como é que eu limpo essas programações, né? Como é que eu volto à minha essência de pura luz, na minha essência de conexão com o Espírito Santo, com a minha conexão com o universo, com a bondade, com Deus, com as deusas, com aquilo que você acredita.
e de me sentir puro amor, de me sentir puro poder. Como que eu faço isso? Aí você vai começar a ir atrás das limpezas, né? E aí você vai encontrar, tem Betty Russo, que é uma das minhas mentoras, que ela é maravilhosa, aprendi muita coisa com ela. Aí tem a Camila Zen. Aí, nossa, tem várias aí. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo de todas as minhas... de todas as pessoas que têm me ajudado nessa minha jornada de autoconhecimento, expansão da consciência, né? Enfim... são várias pessoas, você vai encontrar, você vai buscar como fazer limpeza de crenças limitantes, todas essas coisas assim. Eu acho que uma das melhores é a Beth, né? Porque o jeitinho dela, ela é muito leve, ela é muito fofinha, assim, então ela ajuda bastante. Só que cada pessoa tem a sua jornada e às vezes a gente tem muita escuridão dentro da gente. Aí chegou a mim, né? Depois que eu descobri todas essas coisas, que eu cheguei ao ponto de que eu tenho que fazer as limpezas em mim, né? Eu tenho que me limpar como... tirar as crenças limitantes da minha cabeça, né? Acabar com os meus pensamentos sabotadores, tirar aquilo que não é de mim, que foi implantado em mim, entendeu? Que eu não presto, que eu sou doida, que eu sou preguiçosa, que eu sou pobre, que eu... todas essas coisas, entendeu? Que eu não valho nada, que eu sou vadia, vagabunda, enfim, tantas coisas que foi colocado dentro de mim, são colocadas dentro da gente, né? Desde que a gente é criança, que a gente não vale nada, que a gente não é merecedor. Uma coisa que eu ouvia muito na igreja, que mexia muito comigo Deus, ele é misericordioso, ele nos dá as coisas por misericórdia. Misericórdia, até onde eu sei que eu penso, é que vem de miséria, né? Que Deus dá miséria pra nós, entendeu? Por quê? Porque tu não és merecedor, tu não és merecedora, você não merece, entendeu? Senhor, eu não sou merecedor do teu amor, da tua glória, da tua honra, tu faz isso apenas por misericórdia de mim. Isso é uma coisa que acaba com a gente, ó, e pode a gente todinha, minha filha. Porque a gente fica nessa coisa de que eu não mereço nada de bom, eu não sou merecedora, eu não mereço nada de bom, eu sou um lixo, entendeu? Isso aí mexe com a cabeça da gente, deixa a gente meio maluca, meio louca, meio corra negócio, entendeu? Então, tipo assim, essa é a hora de tirar todas as crenças. Mas aí, que foi o que aconteceu comigo, quando você começa, entender? A pegar técnicas e pá e tal, não sei o que, de limpeza sabotadoras em você, de limpeza de crenças limitantes, entendeu? De realmente conexão com o universo, com o Deus superior, entendeu? Com o amor. É aí que o caos entra com vontade. Por quê? Porque tem a nossa consciência, o nosso subconsciente, aliás, né? Tem o nosso subconsciente, né? Que ele tá todo programadinho ali, ele tá achando que ele tá fazendo tudo certo. Aí quando tu chega e tu fala assim, eu vou tomar conta desse negócio aqui, vou começar a fazer uma coisa, a sua cabeça fica louca. Fala, oi? Como assim? Tu é uma deusa? Não, fia. Nunca foi ensinado para nós. Não, você não é uma deusa, você não é merecedora. Como assim? Não, você é uma invejosa. Você é uma preguiçosa, entendeu? Você não vale nada. Você não tem que ganhar nada. Você é um lixo, entendeu? Aí começa o caos na sua cabeça. É onde vem aquela depressão fortíssima, aquelas noites de escuridão que você não entende, aquela loucura dentro de você, aquela dor, ai, eu vou morrer de tanta dor, de tanta agonia, de tanta escuridão. Você não consegue mais ver alegria em nada, porque é a sua mente brigando com você mesma, entendeu? E o que acontece? Eu cheguei a um ponto de que eu consegui entender por que essas coisas acontecem com a gente. Foi isso que aconteceu nos últimos vídeos. Foi isso que aconteceu nas minhas últimas noites amargas, entendeu? Foi uma briga interna de tipo assim, você também é escuridão, entendeu? Você também é coisa ruim, isso tá dentro de você também. Porque Deus é isso, entendeu? Deus é luz e escuridão. A gente é dualidade, é por isso que existe bom e mal. Você tá entendendo? Porque a gente tem que ter equilíbrio dessas duas coisas. E aquilo vem como uma sombra mesmo, assim, aquele negócio assim. Sabe? Era essa sensação que eu sentia. E aí entrou a minha crença de que eu sou bruxa, né? E eu comecei a usar esse arquétipo de bruxa. Primeiro porque eu tive um encontro muito legal em janeiro desse ano, né? Com alguns seres espirituais que me explicaram muita coisa. E eu consegui entender que, tipo, cara, eu não sou doida, entendeu? Essas paradas existem. Tipo, o mundo espiritual existe muito mais do que a gente possa imaginar. As outras crenças existem. Tudo aquilo que as outras pessoas acreditam, elas existem. Ela tem dimensões, entendeu? Que o universo
ele é muito vasto. Esse Deus criador, esse criador de todas as coisas, ele é infinito. Então vai saber quantas crenças existem, quantos deuses existem, quantos anjos, quantos demônios, quantas forças espirituais, entendeu? Quantas consciências existem a partir dessa consciência criadora. É infinito. Infinito. E foi aí que eu comecei a me perguntar, né, se eu tinha outras consciências, se eu tinha passado por outras vidas, e isso começou a me ser mostrado. Eu comecei a usar o arquétipo de bruxa porque eu senti a necessidade de me conectar muito com mulheres. E as primeiras mulheres que eu tinha que me conectar não tem jeito. Tinha que ser as minhas matriarcas, tinha que ser as minhas ancestrais, tinha que ser a minha mãe, a minha avó, as minhas bisavós, mulheres que passaram pela minha família. Tive que me conectar com as mulheres das minhas famílias por parte de pai, por parte de mãe, entendeu? E aí comecei essa busca de entender um pouco o que acontecia. A minha mãe, ela é uma bruxa muito poderosa, ela só não sabe disso. A minha mãe, ela tem sonhos premonitórios, ela sabe as coisas que vai acontecer antes de acontecer. Ela tem uma boquinha poderosa, ela fala as coisas acontecem, só que ela não sabe disso. Ela não sabe disso e nunca foi dito isso pra ela. A minha avó também, minha avó se envolveu muito cedo com acho que é Umbanda, não sei direito, eu sei que ela é de uma religião de matriz africana. Ela sempre teve essa busca ela virou uma mãe de santo, ela tem os guias dela lá, só que ela também tem as dores dela, passou por muita coisa, muito sofrimento, não foi uma mãe boa pra minha mãe, e aí isso aí encheu minha mãe de crença e tudo mais, e aí minha mãe me criou do jeito que ela podia criar. Hoje, graças a Deus, me conectei com o melhor dela, mas foi um processo, eu tive que fazer essa conexão. Aí vou até deixar já aqui, eu acho, foi muito importante pra mim fazer constelação familiar. Muito importante pra mim. Então, se você também tá num momento assim meio perdido, e se tem muita pessoa da sua família que você não consegue perdoar, mãe, pai, avós, pessoas da sua família que te maltrataram, tios, tias, nós, mulheres que passamos por abuso, né, infantil, abuso sexual infantil, isso mexe muito com a gente, deixa a gente muito bloqueada, é um babado. Constelação familiar é muito bom. Por quê? Quando você consegue entender que você é uma deusa, e eu espero de coração que a senhora esteja entendendo tudo que eu tô falando aqui pra senhora, porque eu não fiz nenhum roteiro, o negócio tá saindo assim, porque eu digo, esse é o momento, eu preciso gravar esse vídeo, preciso falar o que eu penso. E aí eu pensei em fazer assim, partezinhas por partezinhas, mas agora, minha filha, tá aqui, tá saindo tudo, entendeu? Então eu espero que eu não confunda a sua cabeça, que eu te ajude. Porque eu já estive confusa como você, eu continuo uma pessoa confusa ainda, mas o meu propósito aqui é ajudar, tchutchuquinha, de verdade. Porque eu acredito que nós, mulheres, somos deusas maravilhosas. Gente, você cria osso no seu ventre, tá, querida? Se isso aí não é coisa de deusa, é de quem tá, minha filha? Você tá entendendo? Porque a gente precisa do homem, a gente precisa. Mas o homem, ele coloca ali aquela coisinha, ó, ali dentro da gente, o resto é com nós, fia. Nós cria osso, nós cria carne, nós cria coração, cérebro, células, amor. Se isso não é coisa de deusa, é coisa do quê? Você tá entendendo? Nós é deusa, fia. Aí, resumindo, né, voltando à questão da constelação familiar, aí a partir da constelação familiar eu entendi que o Criador é amor, o universo é amor, e isso é muito importante. E aí vem essa outra parte das nossas limpezas, de tirar né, de equilibrar as nossas sombras, porque elas são importantes. Amor e perdão, entendeu? Nós somos todas conectadas, tchutchuquinha. E você, para as coisas melhorarem e fluírem na sua vida, você vai precisar perdoar, entendeu? Aquela pessoa que perturba a tua vida. Entendeu? Aquela que você mais odeia. Aquele traste. Aquela filha da puta. Entendeu? Aquela pessoa que te magoou, que te chateou. Você vai ter que perdoar. E não é, tipo, uma coisa assim de Jesus. De tipo, perdoa, não, entendeu? É uma coisa de você limpar o sentimento de dentro de você. E tem várias técnicazinhas, depois eu vou começar aqui, eu vou postar todas as técnicas que eu faço, que tem me ajudado, de limpeza energética, de divórcio energético, entendeu? Que tem me ajudado bastante, que faz muito sentido.
pra mim, e me ajudou muito, que eu tenho aprendido, tenho feito, tem me ajudado, é que, tipo assim, tem algumas coisinhas, algumas técnicas que você faz, entendeu? Que no início vai doer muito, sabe por quê? Porque o sentimento, ele volta. É aquela mesma questão do caos, da noite escura da alma, quando você começa a se limpar, os sentimentos, eles vão voltar. Então, a dor, o ódio, o rancor, a tristeza, né? Todas as coisas ligadas à sua criança interior, que é uma parte da sua consciência, eu também acho que é uma parte do teu espírito. Você vai reviver. Então, aí meu telefone tá descarregando, eu não sei onde eu parei. Mas aí, falando de limpezas, né? A limpeza, ela dói muito e ela faz você reviver. E isso é muito importante. É aí onde a minha conexão com esse meu lado mais dark, com esse meu lado mais sombra, porque assim, ó, desde criança eu sempre gostei, eu me conectei muito com esse lado mais escuro, entendeu? Eu gostava desse negócio de bruxas, de vampiros, de roupas darks. Eu fui do rock, entendeu? Eu fui aquela adolescente rebelde que fazia só porque achava legal e porque queria ser afrontosa, de pular o cemitério e tomar vinho em cima das catatumbas dos defuntos. Eu tive esse momento assim de rebeldia da minha vida, de que eu era uma adolescente rebelde, que eu fazia tudo o contrário das outras meninas. Eu queria andar com roupa rasgada, com roupa preta, escutar o rock satânico, entendeu? Eu tive essa fase da minha vida e hoje eu entendi por quê, porque eu tenho esse lado bruxa. Eu me conectei com algumas ancestrais minhas que essa parte de me conectar com a minha ancestralidade e me entender como consciência passada, eu entendi que eu gosto mais do lado obscuro, sabe? Não no sentido de ser má, do satanás, do demônio, do inferno, não. É do lado de entender que a gente é sim luz e sombra. E que nem sempre a gente vai ser só aquela coisa assim... amor. Não, a gente vai ter caos também, a gente vai ter raiva, porque a raiva, o ódio, ela é importante pra gente se mover, pra fazer alguma coisa, você tá entendendo? É importante ter esse equilíbrio, mas a gente tem que aprender a amar. Então existem técnicas, existem ferramentas, existem coisinhas que aos pouquinhos eu vou ir postando aqui, que me ajudou bastante, pra fazer a gente perdoar aquelas pessoas que nos magoaram no passado. Por quê? Porque a gente vai trazer isso, filha. Aquelas pessoas que foram filhas da puta com você a vida inteira, você vai trazer coisas dessas pessoas. Então você vai precisar se livrar dessas pessoas. E a única forma de você conseguir se livrar de verdade desse sentimento é perdoando. Por quê? Sua consciência, ela não quer perdoar. Pra ela não perdoar, ela vai ficar ali botando aquele sentimentozinho no seu coração. Mas esse sentimento, ele segura a gente. Esse sentimento, ele faz, sabe, sentimento de rancor, de raiva, de ódio, de inveja, de querer vingança daquela pessoa que me maltratou, que me fez mal, que ódio daquela pessoa. Tudo isso atrasa muito a nossa vida, entendeu? Deixa a gente muito densa. Então a gente tem que se livrar disso. E aí, é por isso que eu gosto das sombras, entendeu? Porque ela mostra, querida. Ela mostra, entendeu? Ela vai vir aquele sentimento, assim, aquela amargura, aquela dor, assim, aquele negócio estranho, escuro, aquela raiva, entendeu? Que vai te deixar mal, porque você tem que fazer a pergunta: oi, sombra, tu estás aí por quê, mulher? O que aconteceu? Peraí, o que a gente tem que tratar? O que a gente tem que cuidar? Vamos ver esse negócio aí. Senta aqui, minha sombra querida e amada. Senta aqui. Por que essa raiva, esse ódio? Por que eu tô assim, sentindo esse sentimento? O que eu tenho que tratar? O que eu tenho que fazer? Perguntas, tchutchuquinha. Eu espero realmente que você não esteja confusa com esse vídeo. Perguntas. Começa a fazer perguntas, entendeu? Por que eu tô assim? O que tá acontecendo? De quem é isso? Eu aprendi isso nesse negócio de barra de axis. É muito bom. É outra coisa que tá me ajudando bastante também a me entender um pouco. É você falar assim, de quem vem isso, sabe? Algum sentimento sabotador, que é uma coisa que eu tinha muito. Tipo assim, querer fazer alguma coisa e achar que não vai dar certo. Vou gravar um vídeo assim, você sabe, não vai dar certo. Não vai dar certo porque eu tenho tentado tanto. Tudo que eu tento não dá certo. E que eu não tenho uma boa iluminação. Opa! Esse sentimento vem da onde? De quem ele é? Onde é que tá essa programação? De quem que é esse sentimento? Ele é de fato meu? Ele é realmente do meu coração? Ou foi algum momento que entrou na minha cabeça e tá ali se confundindo, se emaranhando com os meus pensamentos, com o meu eu, de verdade? Tá entendendo? Que aí as respostas vão vir, assim.
E você vai começar a ter mais autoridade pra ser dona de si, sabe? Fazer o que você quer de verdade, se sentir bem, se sentir feliz, se sentir merecedora, se sentir uma deusa, entendeu? Começar a se cuidar. E eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, tchutchuquinha, eu acho que eu vou fazer mais vídeos aqui, eu precisava desse tempo, depois da minha última noite das sombras. Eu percebi que cada momento meu que eu tive essa queda depressiva é uma coisa do meu TDAH também, né? Que o TDAH, ele tem essa coisa meio parecida com o bipolar, por exemplo, nessas baixas de sentimento, mania, tal, não sei o quê. Mas eu acho que eu tenho me fortalecido cada vez mais. Eu acho que da próxima vez que eu tiver essa baixa emocional, essa dor, esse sofrimento, essa sensação de desconforto, essa sensação de tristeza, de que nada dá certo na minha vida, eu acho que eu vou estar mais fortalecida. Aí eu vou pensar assim, aí eu vou pensar, tipo, de quem são esses sentimentos? Da onde são? O que eu tenho que cuidar? O que eu tenho que tratar? E é isso, eu queria dividir isso com você, tchutchuquinha. Me emocionei. Eu sou muito emotiva, sabe? Libriano, TDAH, senhora de quase 40 anos, tudo se mistura, é hormônio, é tudo, sabe como é que é, né? Mas eu vou te dizer, tchutchuquinha, que eu tô muito feliz. Ao contrário do último vídeo que eu postei, e tudo é equilíbrio, obviamente eu não vou ficar assim muito feliz por muito tempo, né? Porque a gente tem que se equilibrar. Então vai ter uma hora que o caos vai vir de novo. E eu tô começando a fluir assim nessa parada de entender a minha luz e a minha sombra, entendeu? A minha calmaria e o meu caos. Mas aqui agora, postando esse vídeo pra você, eu tô muito feliz. Porque eu vim pra te dizer, tchutchuquinha, que não só você, mas eu também, nós somos deusas, tá? A gente é deusas, sim. A gente é merecedora de coisas boas, sim. A gente também é luz e sombras, sim, calmaria e caos, sim, entendeu? E que é muito importante entrar pra dentro. E eu quero falar principalmente com você que tá num momento muito difícil da sua vida e não tá entendendo as coisas que tá acontecendo, tá se sentindo a última, como é que fala? Não, a última pacote, não, se sentindo um lixinho, né? Que nem o povo fala assim, como é? Não, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Nada dá certo pra você. Viu, filha, que eu fiz e é importante. Cuidar com esse negócio de rede social, mulher. Porque o povo só posta coisa linda e maravilhosa, entendeu? Faz a gente desacreditar que a gente precisa passar pelos nossos momentos. Sai um pouco de rede social, de vidinha perfeita dos outros. Tá, tchutchuquinha? Para de ficar procurando culpado dos seus B.O. Toma responsabilidade que tu é uma deusa, mulher, pelo amor de Deus, pelo amor das deusas, entendeu? Toma a responsabilidade da tua vida. Ah, porque a minha depressão, ah, porque meu marido, ah, porque meus filhos. Não, é você. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que tratar? Como eu tenho que me impor? Para que as pessoas não me maltratem, não me machuquem, não façam mal pra mim, entendeu? Não me deixem entendeu? No chão, de raiva, de ódio. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que tomar? O que é meu? Entendeu? Energia. Não deixa a sua energia com os outros. Eu vou postar muita coisa aqui que tem me ajudado muito, porque ela é a bruxa, entendeu? Negócio de acender vela, de fazer trabalho. Ai, fazer trabalho de mal pros outros? Nunca, querida. Nunca, porque isso é uma coisa que eu tô aprendendo, que tudo que vai vem. Você tá entendendo? Então, o mal, o diabo, o Satanás que lhe perturba, ele é você mesmo. É você mesmo, o diabo, o Satanás que lhe perturba é você mesmo, querida. Do mesmo jeito que você é a sua deusa, você é o seu diabo, entendeu? Então, o que acontece? Não vai adiantar você querer fazer mal pra uma outra pessoa. Esse negócio vai retornar pra você. Energia existe, você pode até fazer mal pra outra pessoa. Mas, amor, olha, eu juro pra você de coração, como a bruxinha que sou, entendeu? Com uma pessoa que tá conectada com as sombras, com uma pessoa que entendeu o seu caos, entendeu? Se você começar a fazer as coisas a favor de você, já tá maravilhoso. De você se amar e de você entender até que você não querer o mal do próximo, entendeu? Se não fazer uma macumba pro próximo, não fazer uma amarração, não fazer qualquer coisa pra destruir a vida da outra pessoa. Se você não fazer isso pra outra pessoa, você já tá fazendo coisa boa pra você. Mas se você fizer por você, não vou fazer uma amarração
pra homem nenhum vir atrás de mim. Eu vou fazer um adoçamento pra mim mesma, pra eu me sentir mais linda, mais amada, mais maravilhosa, mais gostosa, pra eu me sentir uma Cleópatra, arquétipo. Outra coisa que eu quero conversar aqui, minha filha, que o negócio funciona, é bom, o tal do arquétipo da Cleópatra, filha do céu, um babado. Mas aí é outro assunto, mas TDAH, não vamos misturar as coisas aqui não, pelo amor de Deus. Você se cuidar de você, é você entrar pra dentro de você, é você buscar as coisas dentro de você, entender que somos sim todos conectados, todos, absolutamente todos, o malvadão lá, o Lula. Eu não vou com a cara do Lula, eu sou Bolsonaro, eu gosto de Bolsonaro, entendeu? Eu não vou com a cara do Lula, mas ele é meu irmão, entendeu? Ele faz parte de mim, nós somos todos um só. Eu não vou desejar mal a Lula e nem a ser ninguém, porque eu não quero que esse negócio retorne pra mim. Porque é ladrão, porque isso, porque... Meu amor, é o problema dele, ele vai resolver isso nos karma dele, lá na energia dele, eu não tô nem aí, entendeu? Não quero isso pra mim, não. Não vou, porque eu já fui envolvida com esse negócio de política, entendeu? Eu já fui a louca do Bolsonaro, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu quero muito bem o Bolsonaro, eu gosto dele, mulher. Quero que ele seja muito bem, muito feliz. Mas sei que ele também vai tratar os karmas dele pra lá, não tem nada a ver com a vida de nenhum dos dois. Quero que os dois fiquem bem, entendeu? Quero ver felicidade, prosperidade. Quero ficar feliz com a felicidade, com a prosperidade, com o crescimento da outra pessoa. O que eu precisar fazer para fazer limpeza energética pelo meu país, pelo meu povo, eu vou fazer. Acender minhas velas, me conectar com as deusas da Amazônia. O que eu puder fazer, eu faço. Entendeu? Pra emanar uma boa energia, uma boa luz de mim. Pra o bem do meu país, do meu povo, que eu amo, entendeu? Mas não quero mal de ninguém. Não quero fazer... Porque, sabe por quê? Porque agora que eu assumi que sou bruxa, o povo olha pra mim como se eu fosse a noiva do Satanás, né? A noiva do diabo, né? Assim que o povo chamava antigamente as bruxas, de noivas do diabo, entendeu? Que eu vou fazer mal pros outros. Mulher, pelo amor de Deus, eu vou fazer mal pra quem, mulher? Pelo amor de Deus, eu sei que tudo que vai volta. Não vou fazer mal pra ninguém, vou fazer bem pra mim. Até aquela pessoa que eu não gosto, que eu não vou com a cara, entendeu? Vou fazer um corte energético com essa pessoa. Vou fazer uns paranauê lá com umas velas, com as emas, tomar uns banhos, fazer umas orações, pedir umas proteção, entendeu? Cortar o meu laço energético com essa pessoa. Não vou deixar que ela sugue nada de mim, nem quero nada dela. Tá entendendo, tchutchuquinha? E é sobre isso. Então, tipo assim, ó. Tô muito feliz de ter feito esse vídeo aqui. Vou fazer mais vídeos para tentar explicar para as senhoras toda essa loucura da minha cabeça e tudo com que eu tenho me conectado. Sim, hoje eu me considero uma universalista, tá? Eu acredito em vários deuses, eu acredito em várias deidades, várias divindades, eu me conecto com aquilo que eu acredito, eu me conecto com a natureza, sabe? Eu sei que eu sou a minha principal deusa, entendeu? O que for preciso eu estudar de qualquer religião que faça sentido pra mim, eu vou estudar. Não vou me prender a nenhuma. Mas aí você fica sem compromisso. Meu amor, cada um pensa o que quiser pensar. Eu não vou me ligar a religião nenhuma. Gosto de estudar as religiões de matriz africana, entendeu? Sinto que eu tenho... me sinto... guiada espiritualmente por uma pombagira que já apareceu em sonho pra mim, já conversou comigo, já falou comigo na minha cabeça. Sinto a presença dela e com tudo que aconteceu, eu vou contar essa história ainda da minha experiência com a Dona Maria Navalha, né? Por exemplo, uma deusa pagã, que é a Hecate, ela foi luz na minha vida, né? É uma deusa que ela é considerada uma deusa do submundo, mas ela foi luz na minha vida. Ela me ajudou muito nessa minha jornada de entrar na minha lama, de entrar no meu caos, no meu fundo do poço. Ela me ajudou muito, sabe? Ela trouxe luz pra mim. E ela também é considerada a deusa dos marginalizados, né? Daqueles que Jesus cuidava. Olha só que coisa. Meu amor. Então também gosto do paganismo. Tem algumas deusas que eu acredito e outras deusas e outras divindades e deidades. Eu acredito em muitas coisas e eu me sinto muito feliz assim. Eu me sinto liberta. Entendeu? O Criador, eu acredito que existe um Criador e que todos nós somos criação dele, desde nós aqui na Terra, nessa dimensão, como em outra dimensão, e outros deuses e outros seres e tudo mais, entendeu? Eu acho que tudo faz parte. E falar que eu vou começar uma nova jornada aqui no meu canal, sabe, tchutchuquinha? Eu vou postar as coisas que eu acho, que eu penso, entendeu? O que funcionou pra mim, pra me tirar do fundo do poço, entendeu? O que funcionou pra mim, pra me sentir com mais autoestima, pra me sentir bem, pra me sentir bonita, pra me sentir poderosa, pra sentir assim, cara, eu consigo, eu posso, vai dar certo pra mim, entendeu?
E é isso, sabe, tchutchuquinha? Eu vou dividir isso aqui com você, tá bom? E é isso, eu queria deixar esse vídeo aqui pra falar sobre meu último vídeo, tentar explicar um pouco todas as coisas que aconteceram na minha cabeça, tomara que eu consiga, né, ter entrado na sua, né, pra você tentar me entender. E falar que eu vou dividir outras coisas aqui, algumas experiências espirituais, alguns conhecimentos, algumas coisas que deu certo na minha vida, que foi bom pra mim. E é isso. Falar pra você que... Calma, mulher. Respira. Às vezes você pode estar passando por um momento bem difícil, querida. Mas entra pra dentro. Pergunta. Por quê que eu tô passando por isso? Que loucura é essa? O que eu tenho que aprender? E busca o melhor. Busca o melhor pra você. Porque você é merecedora sim, Sussuquinha. Tchau, querida. Vou cuidar das minhas crias que marcou meu negócio.